Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal, no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. 1.200 vídeos à sua disposição de forma gratuita. Maratone todos. É como ler um livro. Se você pular, você vai perder o fio da meada. Partes importantes de uma história que está sendo narrada aqui, você vai perder. Portanto, use a inteligência. Maratone todos os vídeos do canal. Você tem a ganhar se fizer isso. Começamos em julho de 2020 com o canal Viver de Renda. Eu sou Clóvis Faleira, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, 30 anos de carreira profissional como consultor, trabalhando em grandes empresas do país, com a alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração. Trago essa experiência e disponibilizo aqui as coisas que eu vivi e aprendi. 15 anos de investidor em bolsa, erros e acertos. Quebrei em 2008, cheguei ao primeiro milhão, segundo milhão, tudo isso eu já contei aqui. Basta você maratonar os vídeos para entender toda essa dinâmica. Falo sobre liderança, falo sobre estratégia, falo sobre planejamento, elaboração de projetos, formação de lideranças, sobre a importância do líder de nível 5, falo sobre educação financeira, né? Todas essas questões já foram tratadas e são tratadas de forma recorrente aqui no canal. Esse é o nosso propósito, ajudar você a refletir, ajudar você a pensar de um jeito novo e diferente e assim construir uma trajetória melhor, performar melhor na Bolsa de Valores. Sim, porque 90% das pessoas estão condenadas a perder seu dinheiro na Bolsa. E isso é lastimável, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, ver as pessoas entrando na Bolsa para perder dinheiro, porque não deveria ser assim. A Bolsa foi feita para você ganhar dinheiro, para você construir a sua independência financeira. Mas a Bolsa é um ambiente criado pelos ricos e para os ricos. Se você vai com a cabeça de pobre ou de classe média para a Bolsa, está condenado a perder dinheiro. É preciso mudar o jeito de pensar e de agir. É preciso reprogramar o cérebro. Eu entendi isso depois de alguns anos investindo na Bolsa. E aqui compartilho esses aprendizados com vocês. Muito bem, estamos fazendo agora o último vídeo deste sábado e eu gostaria de começar pelo Warren Buffett de novo. Ele tem 4 gigantes, vamos dizer assim, na sua carteira de ações. Ele se destaca aí com uma presença em 4 empresas de uma forma mais específica. Uma delas é a Apple, né? Metade praticamente dos seus investimentos estão em Apple. Ele tem uma fortuna estimada em 116 bilhões de dólares atualmente, mas eu digo sempre que ele é o homem mais rico do mundo porque ele já doou em vida 100 bilhões de dólares. Ele tem 116, mas já doou 100. Então ele já teve uma construção de patrimônio de 216 bilhões de dólares, gente. Isso é impressionante. Metade disso ele já doou, portanto ele tem 116, mas já doou 100 bilhões para projetos de saúde, educação, inovação, que podem ajudar e melhorar a vida e o planeta, né? É o foco do Warren Buffett. É um homem à frente do seu tempo, né? Uma pessoa maravilhosa e com grandes lições de vida. Na sua carta recentemente divulgada, ele destacou alguns recordes da sua gestora, né, da Berkshire Hathaway. Teve um lucro líquido de quase 90 bilhões de dólares, isso contra 42,5 bilhões de dólares um ano antes. Chamou a atenção os 146,7 bilhões em caixa que ele dispõe para aquisições, está em busca de oportunidades, disse ele. Não temos encontrado muita coisa que nos empolgue, né? Agora, recentemente, depois dessa divulgação dessa carta, ele foi ao mercado e comprou 5 a 6 bilhões de dólares de uma empresa de petróleo. O mundo entrou em guerra e ele foi comprar uma empresa de petróleo americana. É isso, o pessoal com medo. Alguns me comentaram assim, como você enxerga a bolsa subindo? O mundo está em guerra. Olha, o pensamento da classe média, né? Totalmente distorcido do pensamento dos grandes investidores. Então, os grandes investidores fizeram outros movimentos diferentes, uma lógica diferente da classe média, né? A classe média é preocupada com a guerra, o investidor de grande porte buscando oportunidades, que crise é sinônimo de oportunidade. A classe média não sabe disso. Um dia talvez aprenda, não é? Como eu trabalhei com grandes empresários, grandes investidores, eu acabei aprendendo isso. Mas a classe média não tem essa oportunidade, óbvio, não vai desenvolver esse racional enquanto não se permitir ter espírito de abertura para aprender essas coisas, né? Então,
Ele disse que também passou a olhar mais para dentro de casa, no sentido de fazer um programa de recompra de ações, e destacou que possui aí um fortalecimento de suas posições, tem um foco aí no que ele diz ser os 4 gigantes do portfólio da sua empresa. Tem aí, dentre esses 4 gigantes, tem aí os ativos na área de seguros, como a Geico e a General Re, que possuem uma atuação distribuída em diversas modalidades nesse segmento. E além disso, ele destacou, né, que o negócio de seguros é feito sob encomenda para Berkshire Hathaway, é um portfólio que nunca ficará obsoleto e o volume de vendas aumentará, no geral, juntamente com o crescimento econômico e inflação, disse Warren Buffett. Ele ainda acrescentou: existem, é claro, outras seguradoras com excelentes modelos de negócio e perspectivas, mas replicar a operação da Berkshire Hathaway é quase que impossível, disse ele. Replicar nossa operação nessa área de seguros é quase impossível. A Apple é a segunda posição que ele destaca entre as joias da coroa. Ele disse que encerrou o ano com uma fatia de 5,55% das ações da empresa, que está avaliada em 2,750 trilhões de dólares, mas já tocou esse ano os 3 trilhões de dólares. É porque a Bolsa Americana corrigiu e a Apple também está tendo uma correção. Mas ele aumentou a posição. Um ano antes ele estava com 5,39% das ações da Apple e agora com 5,55% continua comprando. Provavelmente está esperando essa correção, ter um sinal de reversão para comprar mais ações da Apple com preços descontados. É um acumulador. Uma vez o Henrique Breda fez um texto dizendo: você é um comprador de ações ou um vendedor? Porque são coisas diferentes. O vendedor está sempre buscando um motivo para vender a ação. Ele é compulsivo na venda. O comprador é um acumulador. Então ele é compulsivo na compra. Ele está esperando uma promoção para comprar mais, uma liquidação para comprar mais. É o que o Warren Buffett faz com a Apple. Ele é um acumulador de ações. Ele sempre que tem correção, compra mais. As que tem, não vende. As que tem, não vende. E espera uma correção para comprar mais e aumentar a posição. Entendeu? É assim. Faz sentido? Para ele faz. Para mim também faz. Para ele faz. Então ele disse: considere que cada 0,1% dos ganhos da Apple em 2021 somaram para nós 100 milhões de dólares. Cada 0,1% dos ganhos da Apple em 2021 somaram para nós 100 milhões de dólares. Não gastamos recursos da Berkshire para obter o nosso acréscimo. As recompras de ações da Apple fizeram esse trabalho. Olha que legal. Ele também observou elogios ao Tim Cook, que é o CEO da Apple, a quem ele classificou como uma pessoa brilhante. Olha o que ele disse: uma pessoa brilhante. Ele considera com muita propriedade os usuários do produto da Apple como seu primeiro amor. Mas todos os outros usuários também se beneficiam do toque da gestão de Tim Cook, disse Warren Buffett. Na sequência, ele destaca os investimentos em uma empresa do setor ferroviário, a BNSF, comprada pela Berkshire Hathaway em 2009, em uma transação cujo valor estimado na época foi de 44 bilhões de dólares. A BNSF segue sendo uma artéria do varejo do comércio americano, o que a torna um ativo, vamos dizer assim, indispensável para a América e para a Berkshire. Destacando que a empresa oferece um modal muito mais sustentável do ponto de vista ambiental para o transporte de produtos na comparação com as rodovias e os caminhões. Esse foi um erro crasso do Brasil, né? Investiu no mercado automobilístico para o transporte rodoviário com esse sistema aí de caminhões, que está em colapso, né? Estradas ruins, frete caro, combustível, né? Estamos aí vendo o equívoco que foi do Brasil ter apostado nas rodovias para o transporte de mercadorias. Os Estados Unidos focou nas ferrovias. Essa é a estratégia inteligente. O Brasil ainda tem tempo, né, de reorganizar isso. Só que aí tem os lobbies dos caminhoneiros, né? Aí os políticos que são populistas, demagogos,
entendeu? Despreparados, não conseguem olhar o Brasil de forma estratégica. Ah, não, eu vou incomodar o caminhoneiro, entendeu? É um pensamento tosco, de gente tosca. Tem que fazer ferrovia, expandir a malha ferroviária brasileira para reduzir os custos de frete. É isso que tem que fazer. Falta inteligência, né? Falta estratégia. Este é o problema do Brasil. Falta planejamento estratégico. Enfim, categoria política da pior espécie, da pior qualidade aqui nesse país, né? Muito bem. Aí ele destacou que ele chegou a ter um faturamento recorde aí da BNSF em 2021 de 6 bilhões de dólares, e ele fez questão de que a empresa oferece um lucro à moda antiga, nos moldes que a Berkshire Hathaway gosta, né, baseado em indicadores consistentes. Nossa definição sugere um aviso. Ajustes enganosos para lucro, para usar uma definição educada, tornaram-se mais frequentes e mais fantasiosos à medida que as ações se valorizam nos últimos anos. Falando de forma menos educada, eu diria que os mercados em alta geram touros inflados, e é preciso estar atento a isso. Ele destacou que a Berkshire Hathaway também está investindo no setor de energia, adquiriu, uma gestora aí, né, tem uma empresa que é a Berkshire Hathaway Energy, a BHE, ela tem uma fatia de 91,1%, alcançou um lucro recorde de 4 bilhões em 2021, mais de 30 vezes em comparação a 2020. Destacou que de lá para cá a BHE, que não tinha nenhum investimento em fontes de energia eólica ou solar, agora é uma das líderes nessas matrizes nos Estados Unidos. A BHE tem gestão, tem experiência, tem capital e tem apetite para grandes projetos de energia que o nosso país precisa. Citou também o Charlie Munger na sua carta. Nosso objetivo é ter investimentos significativos em negócios com durabilidade, vantagens econômicas e um CEO de primeira classe, ressaltou. Charlie e eu não somos stock pickers, nós somos business pickers. A menção da tese baseada em ativos de longo prazo em detrimento de negociações que envolvam oportunidades de curto prazo é uma reação ao mercado, né, de que a Berkshire tinha feito uma compra recente de uma empresa, talvez fosse uma operação de curto prazo. Ele disse que de forma alguma. Ele está investindo também no setor de games, né? Ele comprou uma fatia da Activision Blizzard, que a Microsoft um mês depois anunciou a compra por 68,7 bilhões de dólares. E essa aquisição acabou fazendo com que o valor da fatia detida pela Warren Buffett, né, tivesse um crescimento. Alguns fizeram críticas dizendo que é possível que essa decisão do Buffett tenha sido por conta da amizade dele com Bill Gates. Os tubarões conversam com os tubarões, gente. O que vocês querem? Isso é normal. Não é? Eles andam com os tubarões. E aí, por fim, ele destacou que está em busca de oportunidades, que elas não estão aí a todo instante, mas que está sendo bem seletivo na escolha destas oportunidades. Está aí um pouco mais dessa carta do Warren Buffett divulgada agora em fevereiro, que eu queria compartilhar com vocês, certo? Bom, para finalizar esse vídeo, vamos à questão do CAD, né? O CAD teve a reunião aí do dia 9, teve um momento que a reunião virou uma baixaria, né? Lembre-se que há denúncias, né, dos órgãos de imprensa, o Lauro Jardim, o Globo, o Estadão, Veja, disseram que o Tanuri tinha mandado enviados para cooptar conselheiros do CAD. Essa denúncia merecia uma investigação. O Brasil não se investiga nada, né? Fica no dito pelo não dito. Mas o fato é que ainda houve uma briga dos derrotados, dos 3 conselheiros derrotados, naquela reunião do 4-3, né? Houve uma briga aí ainda com
alguns conselheiros inconformados com a autorização da venda da Oi Imóvel. Eles queriam a falência. Agora, o que faz uma criatura querer a falência de uma grande empresa, né? Porque o Luiz Braido chegou a dizer que era uma coisa boa para os consumidores a falência. Aí vem as denúncias. É por isso que eu digo que deveria ter sido feita uma investigação. Mas botaram panos quentes, investigação nenhuma foi feita e vai ser feita. Isso é Brasil, ziu, 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 ziu. Mas ainda estão com os ânimos acirrados, tiveram uma reunião meio tensa, o CAD, né? Os conselheiros brigaram, mas o CAD manteve os termos decididos na venda do imóvel. O presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, e Lenisa Prado, a conselheira, votaram a favor de receber embargos de declaração de Algar e Telcomp, mas negaram a maioria das alterações pedidas por ambas. O conselheiro Luiz Braido e o Sérgio Ravagnani acusaram a Lenisa Prado de má-fé, ao que foram repreendidos de forma veemente pela Lenisa Prado e pelo presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. Foi vergonhosa a manifestação dos dois conselheiros, né, que deveriam estar sendo investigados. O presidente da República, Luiz Bolsonaro, por favor, isso deveria estar sendo investigado, entendeu? Jair Bolsonaro. Isso deveria estar sendo investigado, esses dois conselheiros, Luiz Braido e Sérgio Ravagnani, que acusaram a relatora de má-fé. Quer dizer, veja vocês, que coisa. Deveriam estar sob alvo de investigação, porque o Lauro Jardim denunciou, o Globo denunciou, o Estadão denunciou, a Veja denunciou que havia um empresário nos bastidores tentando cooptar conselheiros do CAD. Cooptar de que forma? Essa é a grande pergunta. Com conversa? Com argumentos? Ou com dinheiro, que é uma prática recorrente no Brasil? Ou com dinheiro, que é uma prática recorrente no Brasil? Então, presidente Jair Bolsonaro, o senhor deveria mobilizar sua Polícia Federal, o COAF, para investigar esses dois conselheiros. Sim, não custa nada. Ninguém está dizendo que eles são mau caráter, não. O que está se dizendo é que merece uma investigação porque houve uma denúncia. Houve uma denúncia, faz-se uma investigação. Deveria ser isso uma coisa normal na máquina pública. Denunciou-se, investigou-se e presta esclarecimentos à sociedade. Olha, não houve, não se apurou nada. Pronto, acabou. Por que não fazer? A transparência deveria ser uma prática cotidiana do ambiente público. 100% de transparência. 100%. O cara quer entrar no serviço público, tem que assinar um termo de declaração que ele concorda em ter 100% de transparência na sua vida. 100% de transparência. Pronto. Simples assim. Ah, não, eu não quero minha vida, minha família sendo auditada. Não entra no serviço público. Vai tocar a vida no privado. Né? Mas se é público, tem que ser público. A lógica é simples. E aí houve uma briga, né? Teve um inscrito do canal que mandou um vídeo, um recorte lá da baixaria desse cidadão aí, como é o nome da criança? Sérgio Ravagnani, duvidando da integridade da conselheira Lenisa Prado, que na hora repreendeu ele, tomou a palavra e disse, não, senhor, me respeite. E o presidente do CAD interviu, o Alexandre Cordeiro, pediu serenidade, deu uma enquadrada. Deu uma senhora enquadrada no Sérgio Ravagnani e pediu que ele se mantivesse nos aspectos técnicos. Se ele tinha dúvidas sobre alguma coisa de forma equivocada do ponto de vista da seriedade do voto da conselheira Lenisa Prado, que ele formalizasse. Duvido que ele formalize alguma coisa. Ele é doido? Ele vai responder processo depois? Vai formalizar nada? Essa turma não tem coragem de formalizar as barbaridades que falam. Entendeu? Porque aí cria prova contra si mesmo. Aí não vai. Vai dizer que foi mal interpretado. Então foi uma sessão tumultuada com troca de acusações. O Conselho do CAD aceitou parcialmente os embargos de declaração de Algar e Telcomp contra o acordo de controle de concentração. O ACC foi firmado entre Claro,
CAD, TIM, Vivo, as empresas compradoras da Oi Imóvel traz obrigações que as empresas se submetem. A Algar e Telcomp pediam a retificação do acordo por entenderem que havia diferenças entre o que foi assinado e o que foi apresentado no voto proferido em fevereiro. Após muita discussão, o CAD decidiu acatar uma parte dos embargos à venda do imóvel relativas ao perfil do trustee que vai acompanhar a implementação das obrigações pelas operadoras. Também decidiu-se pela incorporação de imposições unilaterais propostas no voto vencedor do acordo, ou seja, serão inseridas no texto do acordo a garantia de execução e compromissos antes do fechamento da operação, e a previsão de utilização de critérios de precificação para oferta de referência de roaming nacional e para exploração de SMP por meio de rede virtual. A relatora dos embargos, a conselheira Lenisa Prado, que também foi autora do voto que permitiu a aprovação da decisão, disse que não há incongruência entre o ACC assinado e seu voto, mesmo que esse tenha imposto condicionamentos a serem cumpridos antes do fechamento da operação e que não foram acolhidos no texto do acordo. Segundo ela, a obrigação de as compradoras apresentarem oferta de atacado de roaming antes do fechamento da operação se resume à apresentação delas à Anatel para homologação e a oferta de referência para a MVNO, que não dependem da homologação da agência. As obrigações não estão vinculadas à conclusão da homologação pela agência reguladora, portanto não há divergências nem obscuridade contra esse ponto. Para ela, admitir o contrário representaria uma revisão da decisão do CAD. Também descartou obscuridades na obrigação imposta pela venda de até 50% das estações radiobases advindas da operação antes do seu fechamento. A venda das ERBs antes do fechamento da operação seria impossível de ser concretizada e as compradoras precisam de todos os ativos para manter os serviços até que esses ativos e clientes sejam migrados para as estruturas das compradoras. O quarto condicionamento, que prevê um modelo de cálculo para oferta e referência de MVNO, que não é regulamentada pela Anatel, por não estar incluída no Plano Geral de Metas de Competição, não foi recepcionada no acordo, uma vez que não teve aceitação tácita das compradoras. Já o pleito da Algar, de um perfil de trustee de monitoramento voltado para a área de telecomunicações, foi aceito pela relatora e já era esperado que assim fosse. O conselheiro Luiz Braido, que relatou a proposta da compra da Oi Imóvel, que defendeu a falência, O que está por trás dessa defesa do Braido de defender a falência do imóvel? Órgãos de investigação deveriam estar observando isso, para ver se é apenas doutrinação ideológica ou se é a tal cooptação que a Veja, que o Estadão, que o Lauro Jardim denunciaram, Tinha que estar sendo investigado. O presidente Jair Bolsonaro deveria estar tomando providências de investigação. Deveria estar fazendo isso. Já deveria ter começado essa investigação lá atrás, antes da reunião do CAD. Mas, Brasil, Nada acontece. Então, ele disse que os compromissos que foram feitos são compromissos vazios, que não impõem nada. Continua ele com a defesa dele do indefensável. Será que ele foi muito motivado para isso? É a pergunta que fica, Não se acusa ninguém. Se faz perguntas. Fazer perguntas é uma coisa importante. E as respostas precisam ser públicas, mas aí precisa de apuração, precisa de investigação, entendeu? E é isso que o Brasil não gosta de fazer, investigação, não se gosta de investigar nada aqui. E aí fica sempre as suspeitas, porque não investiga, fica suspeita, Suspeitar também é importante, porque se alguém diz que tem fumaça ali, tem que ver o que é aquilo, Se é um cigarro, se é um incêndio que está começando, tem que investigar. Então ele disse que o ACC é uma brincadeira, e acusou a Lenisa Prado de má-fé. Olha só, a cara de pau do cidadão. Acusou a Lenisa Prado de má-fé. Cara de pau sim, porque trata um membro do CAD desta forma. Então ele parte aí para uma violência, Assim como ele está sendo violento com a Lenisa Prado, a gente pode aqui questionar a seriedade dele também. Deve questionar, porque foi feito denúncias de que havia pessoas contratadas pelo Tanuri, emissários, indo tentar convencer conselheiros do CAD a votar contra o imóvel. Isso é ético? Isso acende uma luz de preocupação com relação à integridade desses conselheiros do CAD? Claro que sim, porque aqui é o país do dólar na cueca. Aqui é o país das contas não declaradas. Aqui é o país das malas que trafegam nas ruas, das malas que trafegam em carros repletas de dinheiro ilícito, de dinheiro de corrupção. Este é o Brasil.
Então, se um órgão de imprensa, mais de um, diz que um empresário rico mandou emissários tentar convencer conselheiros do CAD a assumir uma postura pela falência da Oi Imóvel, é preciso investigar o CAD. Tenho dito isso aqui já há algum tempo, mas o presidente da República não me ouve. Os órgãos de fiscalização não me ouvem. Mas era isso que devia estar sendo feito. Investigando esses conselheiros. Entendeu? Porque não se sabe o quanto, o que aconteceu. O quanto aconteceu. Não se sabe. Mas pode ter sido coisas do arco da velha. Para ter certeza que não aconteceu nada, só mediante uma investigação isenta e séria. É o que se esperava que fizesse, né? Nesse assunto da venda da Oi. Que esse nível de resistência pesado, que justifica isso. A ideologia só. Não, o cara é defensor do tal do triopólio, que ele não pode existir, porque ele acha que isso é uma aberração. De 20 países desenvolvidos, 17 praticam esse modelo. Aí ele acha que isso é uma aberração. É ele que acha uma aberração, a cabeça dele é uma aberração, ou ele está com uma motivação a mais para dizer que isso é uma aberração? É isso que tem que se perguntar. Ou ele é uma aberração, ou ele foi motivado a acreditar de que isso é uma aberração. Das duas coisas, uma. Se ele é uma aberração, ele precisa ser substituído. Porque esse tipo de gente que acredita na lógica do século XX não pode estar mais presente em órgãos no século XXI. As pessoas do século XX devem ficar no século XX, excluídas de órgãos de decisão de poder. Porque o mundo mudou, então eles não mudaram a cabecinha deles, é cérebro de feijão, tira eles do órgão. Urgente, rápido. Esse tipo de gente não contribui com o desenvolvimento de um país. Tem que ser afastado. Então esse é um gesto que o presidente também poderia estar fazendo, afastando esses conselheiros do CAD. Tem 2 aí que já poderiam estar afastados. Simples assim. Por quê? Porque tem uma cabeça jurássica de dinossauros. Dinossauros ficam na história, para trás. Você muda as instituições para que as instituições sejam mais, vamos dizer assim, harmonizadas com o mundo que a gente vive. O mundo da globalização, da velocidade, da revolução tecnológica, do incentivo ao empreendedorismo, ao empresariamento, ao investimento. O cara raciocina de forma diferente disso, tira ele. Está ocupando a cadeira, gastando o nosso dinheiro, porque está recebendo o dinheiro da gente. Tira esse cara. Urgente. Acorda, Brasil! Muito bom. Mas foi isso aí. Esse negócio aí foi o que rolou na reunião do CAD. Para finalizar, o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, votou a favor do relatório da Lenisa Prado a respeito dos embargos. Solidarizou-se pessoalmente com ela. Parabéns, Alexandre Cordeiro, pelo gesto. Lamentou as declarações do Braido, vergonhosas, vexatórias, um vexame, e do Ravagnani, também deplorável a conduta dos dois. Tem que ser dito isso, deplorável a conduta dos dois. O presidente da República precisa ver essa audiência para saber o tipo de gente que está dentro da máquina pública do Estado e tomar providências para dar uma limpa. Né? É preciso fazer isso, claro que sim. Gente com pensamento retardado do século XX, trabalhando em órgãos de decisão no século XXI, não comporta. O Brasil está querendo entrar na OCDE. Para entrar na OCDE, não pode ter esse tipo de gente no CAD. Ponto. Isso é tão lógico. Ministro Paulo Guedes, acorda para a vida. O senhor tem 2 conselheiros no CAD que não conseguem raciocinar com a lógica da OCDE. E o senhor vai manter essas criaturas no CAD? Tira rápido isso. Muda. Precisa de gente que raciocine com a lógica da OCDE. Não com essa lógica primitiva, distorcida, desconexa desses 2 conselheiros. Então, parabéns ao Alexandre Cordeiro, porque se solidarizou com a Lenisa Prado, lamentou as declarações do Braido e do Ravagnani,
afirmando que atingiram a moral da relatora, sim. E tem que se perguntar se eles têm moral para fazer isso. Aí só uma investigação vai dizer se eles têm moral. Se não fizer investigação, não vai dizer nunca. E que podem, inclusive, ser punidos, deveriam ser punidos, presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria se solidarizar ao Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, e exigir a punição dos dois, do Braga e do Ravagnani. Então, manda mensagens para o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele peça a punição desses dois conselheiros, porque podem sim ser punidos. Alexandre Cordeiro acabou favorecendo a integração das condicionantes, entendendo como a relatora que foram aceitos pelas compradoras, já que não se manifestaram contra, e o conselheiro Luiz Augusto Hoffmann acompanhou o voto da relatora. É isso. Então, essa novela, amanhã talvez a gente repercuta um pouco mais disso, mas para o sábado vamos encerrar por aqui. Quero aqui deixar para vocês algumas mensagens finais. Tivemos uma live essa semana excelente, com as duas jovens que que passaram na faculdade de medicina, né, fizeram um concurso para medicina e passaram em 30 faculdades, né, um exemplo positivo para o Brasil. No país de tantos exemplos ruins, duas jovens nos acendem a esperança de dias melhores. Pela busca do conhecimento, pelo esforço, pelo estudo, pela disciplina, pelo foco, né? Então, parabéns a elas uma vez mais, e está aí a live gravada para que vocês assistam. Vale super a pena. Assistam com seus filhos, porque alguns ainda vão fazer vestibular, né, fazer concurso do Enem, que possam estar assistindo essa live com as duas jovens aqui de Teixeira de Freitas, né? Também, por favor, temos o nosso programa de mentoria. Quem tiver interesse pode contactar-nos pelo e-mail ou pelo direct do Instagram. Programa de mentoria individual ou em grupo de até 4 pessoas, um assessoramento diferenciado, personalizado. E temos também a nossa seleção de empresas, né? Criamos nesse ano de Copa a nossa seleção, 7 empresas que a gente escolhe, aí tem um racional, a gente vai evoluir numa assinatura anual, mês a mês, a nossa ideia do que fazer com relação a essas 7 empresas. Brasil e Estados Unidos com visão de longo prazo, né? R$180. Você entra pelo canal Eduz, faz a sua aquisição, depois vai lá no alto da barra, clica em Nutror, e lá no Nutror vai estar disponibilizado, depois que você confirmar seu pagamento, vai estar disponibilizado o arquivo em PDF para você baixar, entendeu? Então, faz o pagamento na Eduz, a Eduz divide até em 12 vezes esses R$180. E aí você vai lá no Nutror e baixa o seu PDF. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, aproveite o sábado, uma boa pizza, um bom vinho, em companhia da família e dos amigos. Fica com Deus e até amanhã. Tchau!